Então, é o seguinte, eu pedi ontem e logo depois aconteceu. O Fluminense divulgou os gols da partida entre Fluminense e Porto Real, o jogo treino entre Fluminense e Porto Real. O Fluminense fez essa divulgação, a gente vai passar aqui esses gols, mas mais do que isso, é claro, tem muita análise também. Por exemplo, por que Gabriel Teixeira não jogou? Pois é, tem explicação disso. Ainda sobre... Ó, o barulhinho do WhatsApp, tem que deixar no mudo, Gabriel. Ainda sobre o jogo treino, escalação, por que Pineda foi de ala pela direita? Tem a escalação titular que começou jogando, algumas surpresas de Abelão aí no início, hein? E olha que eu bati muito na tecla do inverso. Outro detalhe também, e esse negativo, Luan Freitas lesionado mais uma vez. Vamos embora, roda aí a vinheta do Giro de Notícias. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Você, se você quiser, deixa seu like aqui embaixo. Se inscreve aqui no Raiz Tricolor também, que você dá uma boa, dá aquela espetacular moral pra gente. A sua inscrição, principalmente ativando o sininho, para que todas as notícias do Fluminense você acompanhe aqui no YouTube com a gente. Ah, Gabriel, nem sempre no YouTube eu posso assistir, meu pacote de dados, não sei o que, baixo um futebol jovem. Tá aqui, ó, desculpa ter gritado, eu sei que tem gente que reclama de eu gritar, foi mal. Baixa um futebol jovem, não tem o mesmo efeito, tá vendo? Eu acho que eu gritando você baixa. Vou fazer o anúncio sem gritar. Você promete que baixa? Comenta aqui embaixo, baixei... porque você fez sem gritar. Tá aqui embaixo, o link tá aqui na descrição, você vai ter, usa quase nada do seu pacote de dados, você clica aqui embaixo e faz o download do seu celular. Você não sabe o que é? Um aplicativo de futebol que tem notícia, tem tabela, o principal do futebol é notícia, eles arregaçam na notícia. Mas seu pacote de dados também é gigantesco, você pode assistir Bundesliga, um monte de coisa, etc. Me cortaram o anúncio aqui que eu tenho que abrir o vídeo, vambora. Vamos falar sobre o Luan Freitas, a gente começa com uma notícia muito ruim. Luan Freitas sofre grave lesão e tá fora, vai ter que passar por uma cirurgia. A notícia é do GE. Globo. Luan Freitas torceu inicialmente, né? Foi torção no tornozelo. Perdão, a notícia foi dada primeiro pelos Saudações Tricolores, depois o GE trouxe mais informações. Ele meio que teve a impressão de que ele deu uma girada, de que talvez torcido o joelho, enfim, uma girada ali no treinamento. Rompeu ligamento cruzado. É aquela... Eu acho que essa, assim, das que... né, corriqueiramente acontecem, eu acho que essa é a pior lesão do futebol, né, do futebol mundial hoje, que é rompimento do ligamento cruzado, aí ou ligamento cruzado anterior, perdão, ou ligamento cruzado anterior, ou posterior, enfim, romper ligamento cruzado é pior porque te deixa fora dos gramados por 6, 7, 8 meses. Foi a lesão que, por exemplo, o Hudson sofreu, mais recentemente, quem já sofreu também, chegando agora no Fluminense, foi David Duarte e Germancano, já tiveram essa lesão de ruptura desse ligamento. Enfim, é péssimo para Luan Freitas, ele vai ter que fazer cirurgia, enfim, esse ano, a chance dele jogar nesse ano só lá pro final do ano, e aí é complicado, porque ele já perdeu a data, né? Ele já perdeu o ano dele de sub-20, ele não foi pra Copinha, ele poderia ir pra Copinha porque ele tem 21, né? Ele faz 21, ele tem 20 anos nesse momento, mas ele faz 21 ao longo do ano. Então, assim, ele poderia ir pra Copinha, porque a Copinha nesse ano é sub-21, porque não teve ano passado. Mas Brasileirão sub-20 ele não pode jogar, Copa do Brasil sub-20 ele não pode jogar. Poderia jogar o torneio sub-23, mas também, imaginando que ele volte agora em setembro, outubro, o sub-23 já acabou os aspirantes. E considerando que voltando em setembro, outubro, ele dificilmente terá chance no profissional, não é um absurdo em dizer que ele não joga mais nesse ano, né? Praticamente mais um ano, na verdade. Vamos lembrar, no ano passado, né, ele estreou, jogou contra o Resende a primeira partida e tal, enfim, ele foi capitão na base, era um dos jogadores muito esperados, fez um golaço na Copinha, por sinal, de 2019, mas logo no primeiro jogo teve foi meio que uma fissura, alguma coisa assim, ele teve um problema no dedo do pé. E aí ficou fora 3, 4 meses, perdeu o início da temporada, o Fluminense obviamente não ficou esperando por ele, né? Tinha outros zagueiros ali já, ele perdeu a chance dele, que era o início do Carioca. Mesma coisa agora, a chance dele poderia ser no início do Carioca. E não terá. É isso. Enfim, uma pena. Bem, a gente segue agora e vamos falar, na verdade,
sobre o jogo entre Fluminense e Porto Real. Esse jogo que está dando o que falar. Você fala, Gabriel, exatamente, a Flu TV postou os gols. Eu pedi aqui e a Flu TV me atendeu? Não, claramente estava programado, porque 1 hora depois de eu ter feito aquele vídeo, pedindo pra galera postar os gols, era conteúdo e tal, saiu lá na Flu TV o vídeo editadinho, bonitinho. Vamos dar uma olhada aí, ó, tá sem som, né? Obviamente, já tá aí Mabel, Marcão, Duílio. O outro ali eu não tô conseguindo ver. O outro ali é o Cobalcini. Acho que é aquele Ricardo Cobalcini, que veio junto com o Abel Braga. Deixa eu ver se é ele. Ele era do Gama. Tem até matéria sobre ele aqui. Ricardo Cobalcini. Ele foi junto com o Abel lá pra Suíça. Acho que é ele, ó. Tá aí a imagem. É um cara que Abel... Assim, essas ideias novas aí de Abel passam muito por ele, tá? E falando em ideias novas, bem, vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui nos melhores momentos primeiro, né? Aí tá aí também com o preparador físico, né? O Seixas. E aí, ó, esse é o primeiro gol. Deixa eu me tirar daqui, porque pode ser que eu atrapalhe em alguns lances. Então, deixa eu me botar pro lado de cá. Vamos lá. Ó, esse é o primeiro gol. Gol de Iago Felipe. Que ele chuta, assim, provavelmente tem um ângulo melhor desse gol, tá? Que é aquele ângulo de cima que mostra toda a jogada, mas botaram o ângulo da Flu TV aqui. Vamos rever o gol de Iago aqui agora. Com espaço, na frente da área chuta e a bola vai no ângulo. Aí o segundo gol. O que a gente dá pra observar? O Pineda batendo, é no primeiro tempo ainda, né? Estão atacando pro lado de lá ainda. E Fred sobe, assim, mas com uma liberdade, diria eu, até absurda, né? Talvez tenha essa liberdade no Carioca. O Porto Real é da 3ª divisão. Mas olha a liberdade que Fred subiu na área, né? E aí, obviamente, deu um tiro de cabeça pra poder fazer o gol. E esse é o terceiro gol que você tá vendo que já é pro outro lado. Já tá pegando o outro lado do CT, né? Não tá pegando o lado... É porque eu fui lá no CT, então eu tô com isso na cabeça. É o lado em direção à sala de imprensa, e não o lado em direção ao estacionamento dos jogadores, né? Aí é em direção ao estacionamento. Ótima enfiada de bola de Ganso, o camisa 20 aqui dava condição pra Calegari. E detalhe, ó, Ganso tocou e pra onde que ele tá olhando, ó? Confundiu o cara no olho nesse passe que virou, ficou muito famoso por causa de Ronaldinho Gaúcho. Ó, vou deixar o lance correr, deu de triveleta, Calegari cara a cara, só tirou do goleiro no cantinho. Bem, aí tem umas falas ali de Iago Felipe e tal, mas vamos deixar aqui o Abel com o Marcos Seixas na tela enquanto a gente comenta algumas notícias. Por exemplo, primeiro, por que Gabriel Teixeira não jogou? Ele não tá na lista. Cano e Cristiano já era óbvio, eu já tinha falado, né? Isso é porque a Luísa Sá, do Lance, tinha divulgado sobre Cristiano e Cano estarem fora, porque acabaram de chegar, obviamente, mas ela trouxe informação sobre Gabriel Teixeira, que... Segundo a Luísa Sá, está fazendo um preparamento... preparamento não dá, né? Tá fazendo uma preparação específica porque sofreu lesões seguidas. Vamos lembrar, Gabriel Teixeira fica fora praticamente de setembro daquele jogo contra o Barcelona de Guayaquil ali em agosto e tal, daquela retinha final ali, até depois da chegada de Marcão e tal, e aí ele fica fora. Dali de setembro, volta jogando um jogo, 2 jogos só, até esse ano. Então tá passando por um trabalho específico, fico sempre de olho pra saber se não é uma lesão muito grave e ninguém anunciou, às vezes pra não ferrar o jogador e tal, mas enfim, então eles não estarão, né, não esteve nesse jogo, Gabriel Teixeira. E Cristiano e Germancano não jogaram ontem porque estão treinando hoje, nesse domingo. O elenco tá de folga, né? Tá treinando de segunda a sexta, de segunda a sábado, alguns dias em duplo período, o período integral, e Cano e Cristiano treinarão hoje normalmente. E outros que desfalcaram foram Luiz Henrique, que tá com Covid, deve se reapresentar nessa segunda, e Samuel Xavier. E aí esse é um outro ponto. O GE. Globo, Thiago Lima, deu alguns detalhes da escalação do Fluminense nessa primeira semana de pré-temporada. Bem, um dos pontos que ele colocou ali é que o time jogou com 3 zagueiros de fato, apesar da escalação ter sido divulgada inicialmente, acho que foi até o Marcelo Neves que divulgou, e eu até brinquei, com o que eu brinquei isso? Eu tava com o Jorge e Gabriel, 2 amigos que eu tava no sábado, eu falei, cara, a escalação assim,
falei, tá, mas se você botar a leitura dessa escalação aqui que eu dei, vai parecer um 4-3-3 ou um 4-4-2. E é um 3-5-2, porque Felipe Melo não joga de volante. Vai jogar, inicialmente, a ideia de Abel Braga e o jogo treino serve justamente pra isso, vai jogar como líbero, como terceiro zagueiro, vai fazer linha de 3. E aí, bem, tem aqui alguns detalhes, né? Por exemplo, na quarta-feira o treino foi na parte da tarde e a Abel já começou a vera com trabalhos técnicos e táticos. Chegou a testar uma formação de 3-5-2, que já utilizou no clube da sua última passagem, observando diferentes jogadores. Enfim, na quinta foi um dia mais integral. Tem ali detalhe, vale a pena você ler lá a matéria do GE. Globo. Mas falando da escalação, Pineda foi titular pela direita. A escalação do time que jogou contra o Porto Real foi a seguinte. No gol, Marcos Felipe. Marcos Felipe no gol. Deixa eu até voltar aqui pra tela grande, né? Eu tô com a telinha bem pequena. Marcos Felipe no gol. A lateral direita, Abel testou algumas mudanças, algumas formações diferentes. Pineda na lateral direita, né? Com Nino, David Braz e Marlon. E Felipe Melo. Só que aí, bem, dentro dessas mudanças tem o quê? Pineda talvez um pouco mais avançado, sendo testado pela direita como um pouco mais avançado, já que não tem Samuel Xavier. E Marlon mais avançado na esquerda, já que não tem Cristiano, não tinha o próprio Pineda. Mas eu acredito que... Aí vou ler daqui pra frente, tá? André, Iago, Felipe e Natan, William e Fred, lembrando que o Luiz Henrique... se Samuel Xavier deve se reapresentar nesta segunda, Luiz Henrique já se reapresentou neste sábado, né? De quando testou, tá aí, esse é o Instagram dele aí, ó, fotinha de volta aos trabalhos já no sábado. Então assim, tem Luiz Henrique pra entrar nesse meio, que não vai ser reserva de jeito nenhum. Mas vamos lá. O que eu entendo? Qual que é a questão aí? De que a Pineda vai ser titular na lateral direita? Acho pouquíssimo provável que seja titular na lateral direita. E venho batendo nessa tecla por várias vezes. O Pineda foi contratado pra direita. Não. O Pineda foi contratado pra esquerda, só que ele faz a direita também. É até diferente da situação de Caio Henrique, que quando foi contratado como meia que sabia fazer a volância. E aí foi jogado de lateral esquerdo. Não é essa mesma situação. No caso de Pineda, não. Ele realmente, a segunda posição dele é lateral direito, mas ele foi contratado como lateral esquerdo. Qual que é a diferença? É que Pineda é um jogador, e quem viu o Raio-X sabe disso, é um jogador muito trombador, muito físico, muito defensivo também. Então talvez o que a Abel tenha testado, e eu até conversei isso com o Fio, falei, cara, o Fio falando, Calegari bancou, né? Calegari só entrou no segundo tempo. Foi terceira opção, tá atrás de Pineda. E talvez a impressão que eu tive ali também, talvez, dessa questão de Abel, era justamente de testar também o time com 4 defensores, ao invés de 3 zagueiros. Ao invés de ter 3 zagueiros ali atrás, um volante, 2 meios, né? Com Iago e Natan fazendo essa função de abrir para os alas passarem. Abrir, no caso, para os lados e recuar um pouco, né? Virar 2 linhas de 3, uma linha de 4 na frente, né? Para poder pegar ali os 2 atacantes e os 2 alas como pontas. De ter Pineda como lateral direito, como um 4-4-2 ali, um 4-1, 4-1, enfim, recuando um pouco o William Bigode, testar formações diferentes. Assim, eu não tenho dúvidas de que, tirando essa questão da Covid, né, não sei como Samuel Xavier volta, a outra dele foi muito complicada, mas eu não tenho dúvidas de que num esquema para ele trabalhar esses laterais ofensivos, que é a ideia inicial de Abel, obviamente pode mudar, de que Samuel Xavier seja o titular. Isso eu não tenho dúvida de que a primeira ideia de Abel Braga é isso. Esses jogos treino, o treinamento do dia a dia pode mudar essa opinião de Abel. E aí a gente tem que ficar de olho. Pineda não é um lateral muito de chegada no campo ofensivo, pelo menos não foi assim historicamente. Então tê-lo como ala, pra mim não funciona tanto. Foi bom ver um lateral do Fluminense, um cara com a perna direita, fazendo um cruzamento e Fred fazendo um gol de cabeça. Deu esperança. A gente não viu isso com o Samuel Xavier. Porque não é esse o perfil dele. Você pega pra ver os gols de Samuel Xavier, que ele deu assistência de cruzamento na área, tudo chutando quase que pra área. Então ele não é um bom cruzador, nunca foi. Ele sempre foi muito bom nessa jogada de corredor, em velocidade, ou pra entrar batendo pro gol, ou pra chutar, cruzar rasteiro, pra rolar pra trás e tal. É essa jogada de filtração, ou até mesmo na jogada, como a gente viu no gol que Calegari fez, de aparecer por ali. Vamos ver, a gente deve ter outro jogo treino, né, ao longo da semana, né, a gente imagina, a gente vai ter mais informações, beleza?
E você, o que achou? Tem algumas questões também, tá? Casares tá fora, Luca tá fora, já não tá nem mais se apresentando. E fica a dúvida, né? Qual camisa que vai pintar, né? Porque a 11 agora tá vaga e a 7 tá vaga. Mas a 14 de Danilo Barcelos tá ocupada ainda. Que é de Germancano, joga 14. Como é que vai ficar essa questão das camisas, né? Enfim, até a próxima. Valeu.